Em 1993, Ayrton Senna disse a Ron Dennis numa negociação contratual uma frase que funciona muito bem para abrir este vídeo: No money, no racing. Sem dinheiro, sem corrida. E a gente aqui já falou de carros, projetos, pequenas, grandes histórias, circuitos, regras, contamos a história de categorias inteiras, mas não falamos até hoje de quem banca essa brincadeira. E ao longo da história, desde o primeiro campeonato de Emerson Fittipaldi pela Lotus em 1970 e até hoje com Gabriel Bortoleto, empresas brasileiras ajudam a custear as voltas dos nossos pilotos mundo afora. E é disso que a gente vai falar hoje no Splash and Go, das empresas nacionais que bancaram os brasileiros na Fórmula 1. Vamos lá! Mas antes, este vídeo é patrocinado pelo Surfshark, o melhor serviço de VPN para você que precisa de segurança de dados para navegar. E se você está na dúvida se precisa de segurança de dados para navegar, você está errado. Você precisa. Como assim, Rodrigo? Você vem aqui e me fala uma coisa dessas? Toda vez que você navega, assiste um vídeo de um canal aí de Fórmula 1, tipo o meu, faz uma busca, acessa o Wi-Fi de graça daquele lugar que te empresta, etc. e tal, até na casa do seu amigo, você está trafegando dados de maneira desprotegida, vulnerável, suscetível de ser pego por anzóis maliciosos na internet. E aí, meu amigo, minha amiga, você pode entrar em apuros. Por quê? Você pode me perguntar? Porque suas informações sensíveis, seu e-mail, seu CPF, seu RG, todo tipo de coisa que você preenche para fazer um cadastro no seu internet banking e etc., podem vazar. E vazando, já viu. Mas isso não acontece quando suas informações viajam pela internet codificadas, encriptadas, de uma forma que só quem pode de fato ver, consegue ver. E é isso que o Surfshark faz. Ele te cria uma rede privada, uma Virtual Private Network, por onde suas informações trafegam. Em segurança, bonitinha, com uma série de outros serviços adicionais que incidem no mesmo valor. Por exemplo, mudar sua geolocalização para acessar o catálogo de um streaming em outro país, porque sua série favorita não está mais passando aqui, aquele filme e etc. Mas não é só isso, porque ele consegue rastrear e bloquear aqueles pop-ups que ficam abrindo na sua tela, te manda um alerta em caso de violação de dados. Além de outras coisas disponíveis em serviços como o Surfshark One, o Surfshark One Plus, que te dão ainda mais serviços. Mas uma coisa que vale para todo mundo é que funciona em todos os dispositivos que você tem, ilimitados. Celular, tablet, desktop, notebook, videogame, funciona em tudo. E a interface é uma baba, fácil, rápida, direta, não tem erro. E, melhor parte, se você aderir ao Surfshark usando o meu cupom, que está fixo no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo, você tem acesso a uma promoção exclusiva. Então, acabando aqui, já sabe, vai pelo meu link, porque aí eles sabem que funcionou anunciar aqui para vocês. Você resolve seu problema com segurança de dados e, claro, se ajuda a gente aqui mostrando para o patrocinador que esta conversa funciona. Se organizar certinho, todo mundo se ajuda. Beleza? Então é isso. Seguimos. O automobilismo começou a perder sua aura de romantismo ainda lá nos anos 50. Fangio, numa passagem durante um documentário, conta essa parte. Ele foi para a pista testar um carro da Maserati e tinham trocado os amortecedores. E ele disse assim: por que vocês trocaram? Os outros estavam funcionando muito bem. E aí o chefe da equipe comentou: porque esses pagam. Já naquele tempo, uma equipe de Fórmula 1 estava sendo bancada, nesse caso com fornecimento de graça de peças, para que a fornecedora pudesse então dizer no mercado: sou eu que faço molas, amortecedores, freios, pneus e etc. Porque a gente sabe, a aura de perfeição técnica, desempenho e etc. do automobilismo ajuda a impulsionar as vendas de produtos. E a estreia do Brasil na Fórmula 1 e de empresas brasileiras no grid veio justamente por uma equipe pioneira que inventou muita coisa dos carros na parte técnica e também implementou um modelo que a gente conhece até hoje de patrocínio: mudar a cor dos carros ao gosto do freguês. Quando Emerson apareceu na Fórmula 1, estampava o logotipo do Café do Brasil. Também José Carlos Patti, que levava ainda o logo da Brahma, cervejaria,
e do Banco Português do Brasil. Há fotos, vídeos do Moco tomando uma garrafa de Guaraná Brahma em Interlagos, salvo engano. E esse seria apenas o começo, porque logo na sequência, a gente sabe, surgiria uma equipe de Fórmula 1 brasileira, cujo nome trazia o modelo de name sponsor, a Copersucar. A Copersucar é uma cooperativa de produtores de etanol e açúcar, que naquela época resolveu ajudar a bancar o projeto dos irmãos Fittipaldi, emprestando então nome à equipe, que era a Copersucar Fittipaldi. E você achando que esses nomes hoje em dia das equipes de Fórmula 1, Haas, MoneyGram, Aston Martin, Aramco, etc., são coisas modernas. A Copersucar ficou com os irmãos Fittipaldi nos primeiros anos, que depois mudaram sua identidade visual para a cervejaria Skol, mantendo o amarelo do carro, mudando levemente o tom, e admitamos, ficou bem bonito. Com ele, inclusive, Emerson Fittipaldi foi ao pódio pela última vez na Fórmula 1. E a equipe encerraria sua participação na Fórmula 1 em 1982, marcando ponto com Chico Serra e apenas um carro na operação, sob patrocínio da fabricante de bicicletas Caloi e do Sal Cisne. Como a gente sabe, a transição de Emerson para Piquet na Fórmula 1 pareceu inclusive com uma passagem de bastão, porque o último pódio de Emerson foi inclusive a primeira vitória de Nelson em Long Beach. Mas antes da gente falar dos patrocinadores de Nelson, em 1978, uma companhia aérea brasileira, a Varig, ajudou a bancar a Arrows. Numa parceria engenhosa com a equipe, eles ofereceram transporte de graça de carga e pessoal do time mundo afora, não apenas com seus voos e suas aeronaves, mas no chamado Code Share, com empresas parceiras, em troca, evidentemente, de colar adesivos no carro. Tem foto, inclusive, disso com Ricardo Patrese, se não me engano, ao volante. Piquet chegou à Fórmula 1 com patrocínio de empresas brasileiras, por exemplo, a Brastemp, fabricante de eletrodomésticos, e trouxe também no capacete, já na época da Benetton, o patrocínio da Haider, marca de chinelos, que pertence ou pertencia ao grupo Green Danny. Lembro, inclusive, de comercial na TV, se a gente achar, vamos colocar aqui para vocês, de Piquet com seus chinelos. Nelson Piquet, tricampeão mundial. Um piloto que sabe pisar firme quando necessário e aliviar o pé na hora certa. Nelson Piquet, quando não está com o pé na tábua do seu carro, gosta de ficar com o pé nas tábuas do seu barco. Aí ele finca o pé em um rider e segue, devagarinho, devagarinho. Piquet, você acha que o carro... Sem declarações. Tô concentrado no meu rider. Dê férias para os seus pés, use rider. Mas é claro que os anos 80 trariam talvez o mais icônico de patrocinadores brasileiros, junto com Ayrton Senna, o já extinto Banco Nacional. O banco era patrocinador pessoal de Ayrton Senna, por isso que seguia no macacão e no seu capacete, apoiou seu começo de carreira, e quando outras instituições financeiras abordaram o brasileiro e seu empresário, Armando Botelho, oferecendo até mais dinheiro, Senna e seu gerenciamento de carreira continuaram fiéis ao Banco Nacional até o fim. Em 1994, ele ainda estava com a mesma casa bancária. Nessa transição, 93, 94, 95, apareceu também Rubens Barrichello, que veio trazido da base com patrocínio da fabricante de condimentos, Arisco, num modelo inovador, porque Rubão, pai de Rubens, procurou o dono da Arisco e ofereceu metade de tudo que ele ganhasse ao longo da carreira na Fórmula 1 se a Arisco ajudasse a bancar sua escalada até lá. Era um negócio de risco? Um risco calculado, evidentemente, porque Rubens poderia não virar nada, poderia não faturar muita grana, poderia, portanto, não valer o investimento. Mas o empresário da Arisco gostou da aposta, entrou junto e, evidentemente, foi sucesso. Rubens ficaria na Fórmula 1 de 1993 a 2011 e o acordo valeu. Metade de tudo que o Rubens ganhou foi repassado então para o seu mecenas. Arisco, inclusive, que também esteve com Nelson Piquet nos seus últimos anos. Quando em 1995 uma equipe da Fórmula 3000 sobe para a Fórmula 1 com dois brasileiros ao volante. A Forte Corse, que tinha Roberto Pupo Moreno como o experiente e Pedro Paulo Diniz, o jovem em formação. Diniz, filho do bilionário Abílio Diniz, controlador e cara que levou o Pão de Açúcar a ser o que é, evidentemente trouxe seus parceiros comerciais
para o carro, que era um verdadeiro festival de empresas brasileiras e, quando não eram brasileiras, grandes parceiras da rede de supermercados, como é o caso da Parmalat. Lá você via o Banco Unibanco, a Cervejaria Kaiser, a Sadia e até massa de tomate Tarantella. Alguns anos depois, especificamente a partir de 1996, chegou Ricardo Rossetti, que também trazia apoio de empresas brasileiras como o Banco Safra. No final dos anos 90, a partir de 1999, a Williams começa, mesmo sem um piloto brasileiro como titular, a ostentar a marca da gigante petroleira Petrobras. De 98 a 2008 e depois de 2014 a 2016, a Petrobras foi fornecedora oficial de combustíveis da Williams, fazendo com que, inclusive na época em que havia reabastecimento, a pessoa responsável por engatar a mangueira tivesse vestida a caráter, com roupas remetendo às cores da patrocinadora. A Petrobras depois voltaria brevemente nos carros da McLaren. Quando o Felipe Massa chegou à Fórmula 1, ele apareceu com o apoio da Clube Social, que fazia aquelas bolachinhas cream cracker, lembra? E quando o outro Felipe Nasser, foi reserva na Williams e titular na Sauber, 2014 como reserva, 15 e 16 como titular, ele correu com o apoio do Banco do Brasil na Sauber, inclusive com uma exposição razoável nos sidepods e na asa traseira. Banco do Brasil que já tinha aparecido rapidamente nos carros da Brown GP em 2009, ficando eternizado ao lado da cervejaria Itaipava como a configuração, a pintura, o layout que venceu o título com Jenson Button aqui em São Paulo. Posteriormente, quando o Brasil fez uma aparição breve com Pietro Fittipaldi por 2 grandes prêmios em 2020, quando ele substituiu o acidentado Romain Grosjean, começaram a aparecer nos carros da Haas o patrocínio da Oakberry, que tem centenas, talvez milhares de pontos de venda de açaí no Brasil inteiro e, pelo que eu sei, também fora. Um dos acionistas, não sei se ainda é, mas parece que era, o Felipe Massa, a propósito. Quando o Felipe Drogovic chega à Fórmula 1 para ser reserva na Aston Martin, ele traz consigo o apoio da Porto, seguradora, e da XP, corretora de investimentos. A Porto posteriormente estenderia seu apoio a Gabriel Bortoleto, que nesse ano chega na Sauber com apoio da empresa de meios de pagamento PicPay, que patrocina não apenas ele, mas estampa sua logomarca no nariz dos carros da Sauber. Bortoleto e outros pilotos brasileiros também têm apoio do Banco BRB, que patrocina o carro da Alpine, ali no nariz. Como você pode ver, a história do Brasil na Fórmula 1 é longa, passou por diversos pilotos e sempre precisou e precisa contar com financiamento de empresas que pensam, pode ser vantagem eu expor minha marca nesses outdoors a 300 km por hora. Do Café do Brasil, lá no começo, Brahma com Carlos Patti, a Brastemp, Calói, Salcisne, Banco Nacional, Kaiser, Tarantella, Unibanco, Clube Social, Banco do Brasil, Petrobras, XP, Porto, BRB e PicPay. Todas elas marcas brasileiras. E nem comecei a falar das empresas estrangeiras que patrocinaram brasileiros. São diversas. Algumas dessas marcas nem existem mais. O Unibanco foi absorvido pelo Itaú. O Banco Nacional também não está mais na praça. Outras, e é natural que isso aconteça, mudaram completamente sua estratégia e não veem mais a Fórmula 1 como parte dos seus planos de ação. Mas, de toda forma, achei que valia a gente ter feito aqui este apanhado, que conta muito da história do Brasil na Fórmula 1 e traz fotos interessantes de momento de presença muito forte de empresas brasileiras. Por exemplo, tivemos um carro da equipe Fittipaldi, primeiro como Copersucar, lindamente com aquele beija-flor estilizado, depois como Skol. Ou a Arisco, Petrobras, o amarelo do Banco do Brasil com Nasser. E é óbvio que antes de encerrar, eu pergunto, esqueci de alguma? Tentei fazer o mais abrangente apanhado possível, mas às vezes fica de fora. O critério foi, evidentemente, colocar na lista quem tivesse aparecido, pelo menos no carro ou no capacete macacão do piloto, deixando de fora algumas campanhas publicitárias que eles podem ter feito fora da Fórmula 1, ainda que utilizando sua imagem de pilotos. Mas a caixa de comentários é de vocês para complementar. Se a gente juntar um número grande o suficiente, cabe a parte 2. Beleza? Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada, você sabe, e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós.
Porque eu sempre digo aqui, o like é o combustível do canal e o comentário ajuda muito na distribuição do conteúdo. Cada vez que você comenta, você mostra para o YouTube que você está engajado com o que a gente está falando por aqui. E é por isso que eu peço o comentário e o like só no final, para você mostrar para ele que assistiu até o fim. Não se preocupe, nossa taxa de retenção é altíssima, porque vocês devem gostar do que a gente faz por aqui, mas o algoritmo não sabe, então conta para ele. Conta de onde nos assiste, deixa só um emojizinho que seja, ou liste aí as marcas que eu deixei de fora para parte 2. Fique à vontade, escreve o que quiser, tem gente que escreve só comentário, tá valendo. Para não ficar de fora de nada do que fazemos por aqui, temos canais de notificação, Telegram, WhatsApp e Instagram, que te avisam no celular automaticamente de cada um dos conteúdos que fazemos por aqui. E também você pode ficar de olho nas nossas redes sociais, estão passando aqui os arrobas, link lá embaixo na descrição. Instagram, Twitter, Threads e TikTok, onde tem conteúdo o tempo todo. Beleza? Então é isso. Valeu e aquele abraço.